Sexo é permitido nos Jogos Olímpicos? Os gregos antigos competiam sem roupa? Por que algumas modalidades são tão, vamos dizer, intensas? Eu sou o Jeff, esse é o Wes. Fique aqui comigo, pois vamos juntos penetrar neste assunto. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para poder receber as próximas novidades e nos seguir nas redes sociais, sempre @arte, sexo e surtos, tanto no TikTok quanto no Instagram. Os Jogos Olímpicos já estão rolando e em meio à pandemia, isso nos trouxe um momento de distração. Tanto que a gente fica de madrugada para poder acompanhar os jogos de vôlei, ver jogos de futebol, competições de ginástica e até mesmo de skate. Mas entre sair Olimpíadas e não importa qual país ela aconteça, sempre esse assunto vem à tona. Será que é permitido sexo nas Olimpíadas? Será que eles deixam eles fazerem festinhas de sexo na Vila Olímpica? A organização consegue fazer um controle de tudo isso? Nas primeiras edições, os jogos eram limitados somente a atletismo e a esportes de combate. Os gregos antigos permitiam somente a participação de homens. As mulheres não podiam participar e nem mesmo assistir. A maioria dos competidores participavam totalmente nus, totalmente pelados. Em outras modalidades, como por exemplo nos combates, eles eram todos cobertos de óleo. E aí você deve estar se perguntando, será que eles pelados, lutando, todos cheios de óleo, eles não ficavam de pau duro? Pois na época eles inventaram uma técnica de amarrar uma corda em volta do pau para tentar evitar com que ele ficasse excitado. Mas nem sempre isso resolvia, né? E inclusive acredita-se que pelo fato deles lutarem e competirem pelados, cheios de óleo, e tentar controlar que eles poderiam ficar excitados, que eles proibiram das mulheres participarem e também de assistirem. Mas sabemos que não é bem assim, né? Tanto que até hoje temos que ver situações assim como aconteceu com as jogadoras norueguesas, que elas foram multadas só porque elas foram com um uniforme que era fora do padrão da organização olímpica. Sendo que no padrão da comissão olímpica elas tinham que usar biquínis mais cavados, mais curtos. Só que elas não queriam isso. Elas foram contra essa regra e utilizaram roupas mais confortáveis e menos decotadas. E com isso elas foram multadas. Inclusive a Pink, aquela cantora maravilhosa que faz aquelas acrobacias circenses, se propôs a pagar a multa dessas norueguesas. Pois convenhamos, né? Essa regra não tem nenhum motivo plausível. E sabemos bem o porquê disso tudo, né? Machismo. Sexismo. Com o passar do tempo, as Olimpíadas mudaram bastante, tanto que muitas modalidades que existiam antes hoje não existem mais. Na verdade, hoje vemos modalidades bem diversas, como tênis de mesa, vôlei de praia, skate, surf, ginástica artística e até salto com vara. E uma modalidade muito polêmica e que sempre vem à tona é a luta greco-romana, que sempre mexe com a libido, principalmente das gays, né? Toda Olimpíada essa luta entra em pauta e sempre vemos memes e vários tweets e publicações falando dessa luta com imagens dos jogadores lutando, sempre com conotação muito maliciosa. Inclusive é uma das modalidades mais antigas que se tem na história das Olimpíadas. Os lutadores pregam força e inteligência para poder dominar o seu oponente, utilizando apenas o tronco e os braços para poder atacar e se defender. Aí toda essa movimentação acaba fazendo as pessoas se empolgarem de ver aqueles lutadores jogando e se pegando, e um jogando o outro pra cima do outro, e toda aquela movimentação que parece mais um atraque. Apesar da luta greco-romana não permitir a participação de mulheres, na modalidade de luta estilo livre, as mulheres podem participar normalmente. E o esquema é bem parecido, só muda algumas regras. Mas aí depois de todo o adiamento das Olimpíadas, que eram para ter acontecido em 2020 e acabou postergando para 2021, já começaram a vir as notícias e a polêmica da tal cama feita de papelão. A organização alegou que a cama suporta até 200 quilos, que elas são feitas de material muito resistente e inclusive sustentável. Mas muitos acham que isso foi um esquema para poder limitar a quantidade de pessoas que a cama suportaria, evitando assim surubas, festinhas e outros esquemas que poderiam rolar dentro dos quartos. Como se a cama fosse a única coisa que dá para utilizar para poder transar, né? Um dado muito interessante, em comparação das Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro em 2016, a quantidade de camisinhas que foram distribuídas em Tóquio foi muito abaixo do que foi distribuído no Rio de Janeiro. Em Tóquio foram distribuídas em torno de 150 a 160 mil camisinhas. Já no Rio de Janeiro foram distribuídas 450 mil.
A organização alegou que eles distribuíram menos camisinhas justamente para evitar aglomeração dentro dos quartos e na Vila Olímpica, porque afinal as Olimpíadas estão acontecendo mesmo em meio à pandemia. E que eles só vão entregar essas camisinhas somente quando eles forem embora da Vila Olímpica, justamente para poder evitar que eles tenham um contato e fazerem outros tipos de aglomerações. Mas sinceramente, eu acho que isso não tem nada a ver. Pois com certeza em Tóquio não deve ser difícil arranjar camisinhas. E isso não vai impedir deles fazerem sexo, muito menos festinhas sexuais. A história de não permitir fazer sexo durante os jogos é uma coisa que permeia em vários esportes, não somente nas Olimpíadas. E eles alegam que o sexo pode atrapalhar na concentração dos competidores e até mesmo essa proibição ajudaria a evitar possíveis contusões. Porque afinal, esses jogadores devem ser bem flexíveis. Imagino que não pode acontecer num sexo grupal. Mas sabemos que na prática esse tipo de proibição realmente não resolve. Inclusive existem vários relatos de ex-atletas e até de atletas que ainda participam dos jogos, de que as festas sempre acontecem. Um relato muito interessante é um que está escrito no livro Vitória, da jornalista Cida Santos, onde ela fala sobre uma situação que aconteceu com o time de vôlei masculino brasileiro nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992. Na época, as jogadoras do SEI, a Comunidade de Estados Independentes, que foi criada após o fim da União Soviética, ficaram alojadas num prédio de frente ao prédio dos jogadores brasileiros. E ali, de frente ao prédio deles, toda vez que elas ganhavam um jogo, elas comemoravam mandando beijinhos e fazendo brindes aos jogadores brasileiros. E elas prometiam aos jogadores brasileiros de que toda vez que elas ganhassem uma competição, elas iam fazer um novo striptease para eles. Eu acho que esse é o mínimo que poderia acontecer no meio de uma Vila Olímpica cheia de jogadores malhados, sarados e várias jogadoras cheias de disposição. Um dado muito interessante dos Jogos Olímpicos de Tóquio é a presença da comunidade LGBTQIAP+. Pois nessas Olimpíadas bateu o recorde da presença da comunidade. Ao menos 163 atletas assumidos estão participando dos Jogos, sendo de diversos países. E esse é quase o triplo da participação que teve nos Jogos do Rio de Janeiro. Inclusive, vou ler um trecho de uma matéria dos Jornalistas Livres que fala um pouco mais sobre isso. Esse levantamento foi feito pelo Alt Sports, um site de notícias esportivas fundado em 1999 com foco em questões LGBT e em personalidades do esporte profissional e amador. E nos Jogos de Tóquio, os Estados Unidos lideram com 30 atletas, seguidos pelo Canadá com 16, Grã-Bretanha com 16, Holanda com 16, Brasil 14, Austrália 12 e Nova Zelândia com 10. Já o Brasil está representado com Marta da Silva, Andressa Alves, Bárbara Barbosa, Formiga, Letícia Isidoro e Aline Reis no futebol feminino, Isabela da Silva no atletismo e no disco, Isadora Cerulo no rugby, Silvana Lima no surf, Ana Marcela Cunha na natação e Ana Carolina, Carol Gataz e Douglas Souza no vôlei. Tanto que o Douglas ficou famoso pelos seus memes, dos stories que ele fez, mostrando todo o seu carisma como uma verdadeira gay GLS animada, deixando a comunidade muito orgulhosa. Mas também temos outros relatos de pessoas que não participam dessas festas, que inclusive têm um outro olhar em relação a isso. Tem um relato de uma patinadora canadense chamada Anastasia Busses. Ela é lésbica publicamente assumida, e ela diz que é muito exagerado falar que existe só sexo na Vila Olímpica, pois que, pelo menos pela experiência dela, não é desse jeito, na verdade é de uma outra forma. Vou ler um trecho da matéria só para entender o porquê desse relato. Alguns atletas LGBTQIAP+, que estarão em Tóquio, moram em países onde não estão protegidos. Se querem mesmo adotar medidas de distanciamento social, eu adoraria ver os organizadores compensarem as restrições tendo uma forma específica e dedicada de reconhecer os atletas LGBTQIAP+, e deixá-los socializar, mesmo que virtualmente. Ou seja, para muitas culturas, ainda existe muito preconceito em relação à comunidade. Inclusive, em muitos países é crime, inclusive é punível como pena de morte ser LGBTQIAP+, nos seus países. Aí quando os atletas vão participar das Olimpíadas, a situação é totalmente diferente. Você tem um encontro de diversas culturas que isso pode ser bom ou ruim para muitos deles. E às vezes tem um choque cultural na hora de expressar sua sexualidade. Para os héteros pode ser fácil, mas para a comunidade LGBTQIAP+, realmente não é tão simples assim. E o que você acha? Você acha que o sexo atrapalha os atletas e deve ser proibido nas competições? Ou você acha que não tem o menor cabimento de deixar aquele povo sarado, cheio dos hormônios, com a libido à flor da pele, sem poder fazer sexo? Porque afinal, sexo é um exercício, né? E você teria uma cama de papelão?
Comenta aqui no vídeo, me diz aí se você gostou desse tema e aproveita e sugere outros temas. Me diz se você quer falar sobre algum outro assunto que seja relacionado à arte, sexo e surtos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Que eu moro em países onde não estão... moto. Vai vir uma moto e um metrô. Isamel!